dia, meus alunos do primeiro ano D, bom dia, mães. Então vamos falar um pouquinho dessas atividades avaliativas que estarão acontecendo, né, durante 2 semanas. Ontem a professora já recebeu muitas postagens já da primeira folha dessa atividade e eu queria falar um pouquinho, tá bom? Sobre as postagens, sobre como foi esse primeiro dia. Então, na escrita da lista, eu sei que é difícil, comigo acontece também, com vocês eu percebo que aconteceu. Ver a criança escrevendo errado dá uma vontade de falar para ela o certo, né? Dá uma vontade de mostrar onde que está o erro, mas é aí que a gente erra, tá? A gente tem que levar a criança a perceber o erro dela. Como? Fazendo ela ler o que escreveu, tá? E não adianta querer ditar a palavra para a criança soletrando as letras. Isso é um erro. A criança jamais vai aprender a escrever palavras, frases com alguém ditando só as letras, porque aí ela vai ficar só conhecendo as letras, só vai saber escrever as letras. Então a criança ela tem que aprender a fazer a junção das consoantes com as vogais, né? Junção das letras para formar sílabas e através das sílabas formar as palavras. Então, se tiver que ditar uma palavra para a criança, vai ditar por sílaba, tá? Ou quando a criança já está bem avançada na escrita, dita a palavra corrido. Por exemplo, macaco. Tem que ficar macaco. Ou M-A-C-A-C-O. De jeito nenhum. Jamais a gente dita letra por letra, tá? A gente tem que levar a criança a refletir na hora da escrita e levar a criança a pensar no erro. Por isso que é importante, quando a criança escreve, fazer ela ler, porque ela vai perceber o erro. Então, quando a criança já está aprendendo a ler, a escrever, ela percebe o erro e ela corrige. Então, essas avaliações, mães, não é para corrigir. Deixa a criança fazer como ela sabe, tá? Pode ler a comanda quantas vezes precisar para a criança, né? Mas ela tem que fazer sozinha. E vocês questionam ela, né? Tipo, escreveu geladeira, esqueceu do i. Olha, você esqueceu de alguma letrinha aí, leia de novo. E aí a criança vai ler e vai, esqueci do i. Vocês vão ver que isso acontece quando a criança já está aprendendo a escrever. Então tem que levar a criança a refletir, tá bom? Então eu queria dar essas orientações para as próximas atividades, vocês estarem trabalhando nessa linha de pensamento com eles, tá bom? Mas está excelente, eu tenho, nossa, adorado ver, assim, como os alunos estão avançando, vocês estão de parabéns, continuam assim, tá? Então, logo mais eu vou fazer um vidinho para explicar a atividade avaliativa de hoje, tá bom? Então, muito obrigada, continue assim, se empenhando, porque o interesse é que o aluno aprenda. Independente da pandemia ou não, a gente quer que a criança aprenda. Eu quero e vocês com certeza muito mais, porque são filhos de vocês, né? Quem não quer que o filho aprenda? Então, vamos nos empenhar. Vocês podem contar comigo sempre, como eu sempre digo para vocês, tá bom? Um super beijo, mães. Até mais.